Fala, galera, vamos para mais um episódio aqui da fofoca literária, né? Que basicamente vai ser o momento que a gente vai ter para trocar ideias sobre livros de forma pontual, uma ideia específica de um livro. Eu vou trazer, a gente vai fofocar sobre ideias, né? Eu acho que juntos os melhores mundos, tanto da fofoca, que todo mundo gosta, como também das ideias, para a gente pensar de forma diferente, tá? Eu vou seguir nesse livro aqui, Conversando com Deus. Ele tem muitos insights, então tem muita coisa que eu quero falar sobre ele. E hoje eu queria falar sobre uma passagem que ele falava sobre como tudo que existe vem ou do amor ou do medo. São as 2 fontes, vamos colocar assim, das nossas consequências, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Então, eu comecei a pensar sobre isso e eu achei muito interessante pensar dessa forma. E aí, quando você pensa nisso, tem várias coisas que acontecem como consequência, né. Primeira coisa, se você fosse classificar todos os seus pensamentos, eles têm raiz no medo ou no amor? E aí quando a gente começa a pensar nisso, começa a dar uma mexida na nossa cabeça, né, a gente começa a ficar: "Cara, será?". Aí você começa a perceber, se você tivesse que classificar um ou outro, se você é mais movido pelo medo ou se você é mais movido pelo amor. E eu arrisco a dizer que a maioria das pessoas tende a ser mais movida pelo medo, beleza? "Ah, Lucas, como é que eu consigo também saber sem ser só olhando os meus pensamentos?". Olhando as minhas ações também, né, porque querendo ou não, os seus pensamentos, eles vão moldar o tipo de ação que você tem. Então, se você tem uma dificuldade de saber como é que você está pensando, se é um pensamento mais voltado pelo medo ou mais focado pelo amor, você pode ver as suas ações também. E eu acho que é muito mais focado no medo, por quê? Porque eu acho que a gente é treinado desde sempre, eu já li isso em outros livros também, a sentir medo desde sempre. Como assim, tá? Se você parar para pensar, quando você é educado, você está crescendo, né, você é uma criança ainda, a gente geralmente é educado baseado em recompensas e punições. E quando a gente é educado baseado em recompensas e punições, primeira coisa, a gente sente medo de ser punido, né, acho que é uma coisa natural, e óbvio que a gente gosta de receber recompensas, mas eu acho que a gente também tem medo de não ser recompensado. Então a gente fica com medo de perder uma possível recompensa. E olha que loucura, é como se a gente fosse, treinado, né, a se comportar baseado no medo. Isso para mim, assim, faz muita diferença, porque você vai criando um padrão de comportamento. E você quanto mais você vai reforçando um tipo de pensamento, um tipo de comportamento, um tipo de ação, mais aquilo vai meio que cristalizando na sua cabeça, mais aquilo vai se tornando a sua forma de agir perante a vida. Então eu acho que a maneira que a gente educa as pessoas desde que elas são pequenas, elas vão crescendo, faz com que a gente hoje vive uma sociedade que a maioria das pessoas elas não foquem, em ações baseadas em amor e sim em medo. Então todo mundo fica meio que com medo de se machucar ou com medo de não conseguir um certo benefício. Isso para mim, chegou assim meio que dar uma explosão na minha cabeça quando eu pensei sobre, sabe. E eu acho que o que acontece é, depois que a gente fica mais velho, a gente começa a buscar amor na nossa vida, né, seja amor em termos de relacionar com outro ser humano, ou seja amor em termos de amizade, né, quis dizer quando eu falei ser humano foi no sentido de um amor a 2, vamos botar assim, né, ou você quer novas amizades, se relacionar melhor com as pessoas, sentir a vida mais leve, enfim. Só que a gente já tem todo esse esse condicionamento que vem dos outros anos, né, de como a gente foi ensinado a encarar a vida, vamos colocar assim. E aí eu acho que também tem um outro ponto legal de se falar que é, será que se a gente vive a nossa vida baseada no medo, a gente consegue gerar o amor? Será que não é mais fácil a gente primeiro acertar a nossa maneira de pensar, para como consequência o amor vir de uma maneira muito mais simples e muito mais fácil? Não estou falando que você vai deixar de ter medo, porque eu acho que isso é impossível. Mas quando você começa a parar para pensar, por exemplo, hoje eu fui uma pessoa que eu já fiz esse exercício há muitos e muitos e muitos anos atrás. Eh, a maioria dos meus pensamentos era pautado em medo, em tipo: "Caraca, será que as coisas não vão dar certo? Pô, e se isso aqui acontecer?". E você fica meio noiado nisso, você fica meio, ressabiado com as outras pessoas até que você nem sabe quem são, você não tem, menor noção da realidade daquela pessoa, baseado num possível medo de as coisas possivelmente darem errado. E a gente sabe que a maioria dos medos que a gente tem, eles vivem só na nossa cabeça, eles nem se tornam verdade. Então quando você escolhe viver a sua vida baseada em coisas boas, vamos colocar assim, em pontos positivos, eu acho que como consequência, outras coisas ficam muito mais fáceis. Você como consequência, consegue sentir mais amor pelo outro, você consegue confiar mais no outro. Então tem várias outras coisas que são benefícios.
Então eu acho que vale a pena o exercício, que eu queria que vocês tirassem desse livro, sei que a gente está só trocando uma ideia aqui, só fofocando, né, sobre essa ideia, é você parar para pensar: "Cara, a maioria dos meus pensamentos, dos meus comportamentos, da maneira que eu encaro a vida, é pautada no amor ou é pautada no medo?". E aí eu acho que isso vai fazer você pensar, e você vai conseguir, tipo, ter uma noção de como está a sua realidade hoje interna, né. E eu acho que isso é uma ferramenta incrível, eu acho que isso pode ser uma coisa que vai, eh mudar a sua vida, se você quiser que mude também, beleza? Mas eu acho que, de novo, traz um autoconhecimento e aí você escolhe o que você vai fazer com esse autoconhecimento. Mas eu acho que é um autoconhecimento importante, beleza? Mas é isso. Fofocamos, trocamos uma ideia e até a próxima. Tamo junto. Valeu.